Nas primeiras horas da manhã de 22 de junho de 1941, o silêncio que pairava sobre as florestas da Lituânia e as planícies da Letônia não era um sinal de paz, mas o prenúncio de uma tempestade que mudaria a trajetória da civilização. Enquanto o alto comando soviético em Moscou ainda tentava processar relatórios contraditórios sobre movimentações de tropas na fronteira, o grupo de exércitos norte da Alemanha, sob o comando do marechal de campo Wilhelm Ritter von Leeb, já havia acionado as engrenagens da Operação Barbarossa. O objetivo era claro e ambicioso: a destruição das forças soviéticas nos estados bálticos e a captura da joia da coroa bolchevique, Leningrado. Para o observador casual da história, o avanço alemão neste setor é frequentemente descrito como uma marcha triunfal e inevitável, uma demonstração de superioridade tática e tecnológica da Wehrmacht. No entanto, quando deslocamos a lente para o lado soviético, o que encontramos não é apenas um colapso passivo, mas um cenário de caos absoluto, decisões desesperadas e uma resistência fragmentada que, embora inicialmente ineficaz, plantou as sementes do desgaste que acabaria por frustrar os planos de Hitler. O Distrito Militar Especial do Báltico, transformado às pressas na frente noroeste sob o comando do general Fyodor Kuznetsov, encontrava-se em um estado de vulnerabilidade catastrófica. As purgas militares de Stalin haviam deixado o comando despojado de seus líderes mais experientes, enquanto as unidades na linha de frente estavam em meio a uma reorganização inacabada, carecendo de munição, rádio e coordenação básica. O que se seguiu nos primeiros 30 dias de combate no norte não foi apenas uma batalha de exércitos, mas um choque entre duas realidades operacionais distintas. De um lado, a doutrina de armas combinadas alemã, refinada em anos de campanha na Europa. Do outro, um exército vermelho que possuía uma força blindada numericamente superior e, em alguns casos, tecnologicamente surpreendente, mas que estava paralisado por uma burocracia rígida e pela falta de iniciativa de seus oficiais. Entender a atuação russa neste setor exige olhar além da derrota inicial e analisar a qualidade das tropas que, cercadas e sem suprimentos, forçaram os panzers alemães a lutar por cada quilômetro de floresta e pântano báltico. Este é o relato do caos, da confusão de ordens contraditórias vindo do Stavka e da transição sangrenta de um exército de paz para uma força que aprendeu a lutar enquanto recuava sob o fogo da Blitzkrieg. O choque de Raseiniai e o colapso da frente noroeste. O impacto inicial da invasão no setor norte foi devastador não apenas pelo volume de fogo, mas pela velocidade com que as comunicações soviéticas foram neutralizadas. O general Kuznetsov, comandante da frente noroeste, encontrou-se quase instantaneamente em uma posição de comando cego. O 8º Exército Soviético, posicionado na Lituânia, e o 11º Exército, mais ao sul, viram-se separados por uma cunha de aço liderada pelo 56º Corpo Panzer de Erich von Manstein. A velocidade do avanço alemão não permitiu que os soviéticos estabelecessem uma linha de defesa coerente nos rios fronteiriços. Em vez disso, as divisões soviéticas foram empurradas para as profundezas do território báltico, muitas vezes sem saber onde estava o inimigo ou onde estavam suas próprias unidades de apoio. A atuação do Exército Vermelho nestes primeiros dias foi marcada por uma tentativa desesperada de cumprir a diretiva número 2 de Moscou, que exigia contra-ataques imediatos para expulsar os invasores. Esta ordem, embora parecesse corajosa no papel, foi o que selou o destino de muitas unidades soviéticas, pois forçou divisões de tanques a se lançarem contra colunas alemãs sem reconhecimento prévio e sem apoio de infantaria ou cobertura aérea. Foi neste cenário de desintegração que ocorreu o famoso choque em Raseiniai, um dos episódios mais reveladores sobre a qualidade técnica russa versus a eficiência tática alemã. Enquanto o 4º Grupo Panzer alemão avançava, eles se depararam com o 2º Corpo Mecanizado Soviético. Foi o primeiro encontro real dos alemães com os tanques pesados KV-1 e KV-2. Para os tripulantes dos panzers alemães, a visão dessas fortalezas de aço soviéticas foi um choque psicológico profundo. Os canhões antitanque alemães de 37 mm, apelidados pelos seus próprios soldados de batedores de porta, eram completamente inúteis contra a blindagem desses tanques. Houve relatos de tanques KV que receberam dezenas de impactos diretos e continuaram avançando,
esmagando posições de artilharia alemãs sob suas esteiras. Um único tanque KV-1 isolado conseguiu bloquear uma estrada vital por mais de 48 horas, impedindo o avanço de uma divisão inteira e resistindo a inúmeras tentativas de destruição, sendo neutralizado apenas após uma operação coordenada que envolveu canhões antiaéreos de 88 mm e sapadores que se aproximaram sob a cobertura da noite. No entanto, este heroísmo isolado e a superioridade técnica dos KV não puderam compensar a desordem sistêmica da frente noroeste. A atuação soviética era prejudicada por problemas logísticos básicos. Tanques ficavam sem combustível a poucos quilômetros do combate, tripulações não tinham munição perfurante e a falta de rádios significava que os comandantes de tanques tinham que usar bandeiras de sinalização, algo impossível de ser visto no meio da fumaça e do caos da batalha. O 11º Exército Soviético, em particular, sofreu perdas terríveis ao tentar defender Vilnius e Kaunas. A retirada tornou-se a única opção, mas mesmo a retirada era mal executada. As estradas da Lituânia e da Letônia ficaram congestionadas com refugiados civis e colunas militares em fuga, tornando-se alvos fáceis para a Luftwaffe, que detinha o controle total dos céus. O general Kuznetsov foi duramente criticado por Moscou por não conseguir manter a linha do rio Dvina, uma barreira natural que poderia ter interrompido o avanço de Manstein. Mas a realidade era que Kuznetsov não tinha reservas operacionais. Suas divisões estavam sendo trituradas individualmente antes de conseguirem se agrupar. À medida que o combate se movia para o norte, em direção à Letônia, a resistência soviética começou a adquirir um tom de ferocidade amarga. Nas florestas bálticas, a infantaria russa, muitas vezes separada de seus oficiais, começou a travar uma guerra de guerrilha improvisada. Soldados soviéticos que haviam sido ultrapassados pelos tanques alemães não se rendiam. Eles se escondiam nos bosques e atacavam as colunas de suprimento alemãs que vinham atrás. Essa tenacidade começou a criar um clima de insegurança na retaguarda do Grupo de Exércitos Norte. No entanto, estrategicamente, a situação era catastrófica. O cerco de grandes unidades russas tornou-se comum. A incapacidade soviética de realizar retiradas organizadas sob pressão significava que armas pesadas e depósitos de suprimentos eram abandonados intactos. A atuação da Frente Noroeste nos primeiros 10 dias da Barbarossa foi uma lição sangrenta sobre as limitações de um exército que, apesar de ser o mais mecanizado do mundo na época, não possuía a infraestrutura de comando necessária para gerenciar o colapso de suas linhas de suprimento sob o impacto de uma invasão em massa. Sangue nos pântanos, a reação soviética e o fim da Blitzkrieg. No início de julho de 1941, o foco da resistência soviética no setor norte deslocou-se para a proteção direta das vias de acesso a Leningrado. Com a queda de Riga e a travessia alemã do rio Dvina, o pânico começou a se instalar na liderança política de Leningrado. Mas, curiosamente, foi neste momento de crise extrema que a atuação militar russa começou a mostrar sinais de uma nova e mais sombria determinação. O general Kuznetsov foi substituído pelo major-general Sobenikov, enquanto o marechal Voroshilov assumia o comando geral da direção noroeste. A estratégia russa mudou de tentativas suicidas de contra-ataque na fronteira para uma defesa desesperada em profundidade. O objetivo agora não era mais expulsar o inimigo, mas trocar território por tempo. O tempo era necessário para que o cinturão de defesa de Leningrado, conhecido como a Linha Luga, fosse fortificado. A construção da Linha Luga foi um feito que exemplifica a mobilização total da sociedade soviética. Enquanto o exército regular tentava atrasar os Panzers nas estradas da Estônia e do norte da Letônia, cerca de 500 mil civis de Leningrado foram mobilizados para cavar trincheiras e fossos antitanque. A atuação da Frente Noroeste nesta fase dependia crucialmente desses obstáculos. O terreno no norte da Rússia, repleto de rios, lagos e pântanos profundos, tornou-se o maior aliado dos soviéticos. Diferente das planícies abertas da Polônia ou da França, o Teatro de Operações do Norte canalizava o movimento alemão para poucas estradas utilizáveis. Os comandantes soviéticos começaram a entender essa vantagem geográfica. Eles passaram a posicionar seus remanescentes de artilharia em pontos estratégicos, criando zonas de morte onde as colunas alemãs eram forçadas a parar por causa da lama ou de pontes destruídas. A qualidade da infantaria soviética
também passou por uma transformação. Com a chegada de reservistas e a formação das divisões de milícia popular, a linha de frente tornou-se densamente povoada. Embora esses milicianos estivessem mal armados, muitas vezes indo para o combate com fuzis obsoletos ou mesmo sem treinamento formal, sua disposição para o sacrifício era absoluta. Eles preencheram as brechas deixadas pelas divisões profissionais que haviam sido destruídas em junho. Na Estônia, o 8º Exército Soviético travou uma batalha de retaguarda prolongada que é muitas vezes esquecida. Ao defenderem Tallinn por várias semanas, os marinheiros da Frota do Báltico e as tropas de terra forçaram os alemães a desviar recursos significativos que poderiam ter sido usados no avanço direto para Leningrado. A atuação da Marinha Soviética, embora limitada pela perda de bases, foi vital ao usar os canhões de seus navios de guerra para bombardear as colunas alemãs ao longo da costa, fornecendo um apoio de fogo que a infantaria de terra desesperadamente necessitava. Em meados de agosto, o avanço implacável do Grupo de Exércitos Norte começou a perder seu ímpeto inicial. O desgaste das máquinas alemãs, as linhas de suprimento esticadas ao limite e a resistência inesperadamente resiliente na linha Luga forçaram o Marechal von Leeb a admitir que o cronograma da Barbarossa estava atrasado. Os ataques soviéticos, embora ainda mal coordenados, estavam se tornando mais frequentes. O aparecimento de mais tanques T-34 e KV vindos das fábricas no interior da Rússia começou a equilibrar as perdas constantes. A atuação soviética nesta fase não era brilhante em termos de manobra, mas era eficaz em termos de atrito. Eles aprenderam que, se pudessem forçar os alemães a descerem de seus tanques e lutarem pela posse de cada pântano e cada vila em chamas, a velocidade da Blitzkrieg morreria por exaustão. A conclusão deste primeiro ato da guerra no norte foi amarga para ambos os lados. Para os soviéticos, o custo de segurar a linha foi a perda de quase todo o seu exército original de tempo de paz e o isolamento quase total de Leningrado. No entanto, ao analisarmos a atuação da Frente Noroeste entre junho e agosto de 1941, vemos que o caos inicial não foi o fim da história. O Exército Vermelho que emergiu das cinzas das batalhas bálticas era uma força que, embora ferida, havia descoberto como sobreviver ao choque inicial da Wehrmacht. Eles haviam transformado a invasão em um cerco, e o cerco em uma guerra de resistência que os alemães não estavam preparados para vencer rapidamente. A qualidade soviética manifestada na resiliência do soldado comum e na capacidade de mobilizar recursos humanos ilimitados em meio ao desastre foi o fator decisivo que impediu que a bandeira com a suástica fosse hasteada sobre o Palácio de Inverno naquele outono. O caos nos Bálticos foi o prelúdio de uma resistência que definiria o destino da Frente Oriental. Não perca os próximos episódios do canal. Vamos destrinchar toda a Frente Oriental e uma série de dezenas de documentários, onde vamos cobrir desde a Barbarossa até Berlim em 1945. Vamos trazer aqui todas as batalhas da Frente Oriental, as armas, a estrutura das forças, os líderes e relatos de batalhas, desde o nível de grupo de exércitos até unidades tão pequenas quanto um pelotão ou façanhas individuais. Ative o sininho e não perca. Até mais!